Boa noite a todos. Vamos juntos na noite de hoje buscarmos elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, com muita confiança, trazendo nossos familiares para participarem todos desses momentos de prece e reflexão. Sentindo então aquele momento em que um dos discípulos pede para que ele ensinasse a orar. E ele diz: quando orardes, façam assim. E voltando o seu olhar ao alto, como que buscando ao Pai, abriu-se o caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos então começar com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos ver o tema, a paciência, no item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes já a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Desenvolvermos a paciência é fundamental para nosso equilíbrio. E quando Jesus fala perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, isso nos leva a compreendermos que para perdoarmos temos que ter paciência. A paciência nos ajuda na compreensão. A calma nos ajuda a vermos outros ângulos para conseguirmos lidar com aquilo ou aquele que nos testa a paciência.
virtude importantíssima a ser conquistada por nós. Lucas nos traz o ensinamento de Jesus. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Na vossa perseverança, ganhareis a vossa alma. E Paulo, na carta aos Romanos, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E é no lar que muitas vezes encontramos as maiores lutas, e deve ser o nosso maior foco. E Emmanuel nos traz no livro Luz no Lar uma mensagem que pode nos ajudar a compreendermos as lutas que enfrentamos. A mensagem chama-se Em Casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amíngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem. E desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. Pensando então na grande necessidade que temos de nos mantermos em equilíbrio e sabendo que oscilamos muito, vamos analisar juntos um texto de Vinícius, de Pedro Camargo, chamado Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre. O texto chama-se Equilíbrio e Harmonia.
Então vamos, são pontos muito importantes. E ele começa dizendo: não usar é mais fácil que não abusar. Há mais facilidade em deixarmos os vícios do álcool, do fumo e do jogo, que em regularmos nossa alimentação, mantendo-a nos rigorosos limites do necessário. O objeto dos vícios não constitui inelutável necessidade, ao passo que sem comer ninguém pode viver. Vícios não se regulam, banem-se. A alimentação requer peso e medida. É preciso, portanto, maior soma de esforços neste caso que naquele outro. Da mesma sorte, é muito mais fácil conformarmos-nos com a pobreza que limitarmos voluntariamente nossas ambições. Em ser pobre pela força de circunstâncias, não há mérito algum, enquanto que o conservarmos-nos no justo limite de simples independência pecuniária por vontade própria, sofreando intencionalmente os surtos da ambição, é algo de meritório. O governo do equilíbrio requer vontade firme, saber, paciência e perseverança. Tais requisitos só se reúnem à custa de esforços e porfias. O abstêmio acaba perdendo completamente o desejo de beber, de fumar, de jogar, etc., tornando-se-lhe por isso fácil manter-se livre daqueles vícios uma vez subjugados. Seu poder de resistência não é mais abalado, não é mais excitado, visto como desapareceu nele o hábito contraído, a necessidade fictícia em tempo sustada. Precisamente o contrário é o que se dá com a temperança, o comedimento, a medida exata na alimentação, no trabalho, no repouso, na vigília, no sono, no prazer, na aplicação mental, no exercício físico e em tudo mais que constitui necessidades inalienáveis. É de dificílima execução. A linha rigorosa do equilíbrio falseia, oscila, como o fiel da balança, precipitando ora a concha da direita, ora da esquerda. É a consequência das constantes excitações, reclamando nossa atenção para exigências legítimas de nossa dupla natureza, física e espiritual. Em atender a essas naturais solicitações na proporção precisa, sem excessos nem insuficiências, é que está a magna dificuldade. Não obstante, é forçoso superá-la, porquanto a saúde, tanto do corpo como do espírito, depende desse justo equilíbrio cuja chave está conosco. A providência, em sua sabedoria, colocou nas mãos do homem o seu bem e o seu mal, a sua dita e a sua desdita, fazendo-o arquiteto de seus destinos. Não podemos ser felizes e venturosos enquanto não lograrmos aquele desideratum,
enquanto não criarmos em nós mesmos essa harmonia que em tudo se verifica na natureza e em cujos fundamentos repousa a vida do universo. O bem-estar físico ou saúde prende-se ao fenômeno do metabolismo, que outra coisa não é senão o balanço exato entre a receita e a despesa de nosso organismo. Os mundos mantêm-se girando em suas respectivas órbitas, graças ao equilíbrio impecável que resulta de suas forças, atração e repulsão. Em tal se resume a maravilhosa mecânica celeste. No macrocosmo, como no microcosmo, o segredo está no equilíbrio. A estabilidade social depende a seu turno de uma questão de equilíbrio entre dois fatores, a ordem e o progresso. Ordem demais traz estacionamento. Progresso desmedido gera a anarquia. O concurso de ambos, numa justa proporção, determina e assegura a marcha regular da evolução. A própria virtude degenera, deixa de ser virtude quando lhe falta o equilíbrio. Zelo excessivo é intolerância. Paciência demasiada é indiferentismo. Dignidade em excesso é orgulho. Humildade que a tudo se curva é baixeza, é vilania. Daí o acerto do adágio latino, in medio virtus. Finalmente, tudo na vida é harmonia, e harmonia é equilíbrio. Deus é a suprema harmonia das causas. Ele revela-se no amor, porque o amor é a majestosa harmonia dos sentimentos apurados, assim como a música é a harmonia dos sons. Estabeleçamos, pois, a harmonia do nosso ser, colocando-o em harmonia com o infinito. De tal depende a nossa felicidade. Então, nos tempos que vivemos hoje, muito esforço temos que fazer para nos mantermos equilibrados com a chama acesa da esperança e da fé a nos iluminar. Mas entendamos que sejam quais sejam nossos destinos nas lutas que vivemos, onde quer que nos encontremos, aqui ou no plano espiritual, sempre conviveremos com o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Nos surpreenderemos do lado de lá, hoje, amanhã, mais adiante, tais quais somos. Então, por que não nos empenharmos mais, aproveitando as incertezas e transformando-as em trabalho abençoado? Qual o meu papel junto do outro, especialmente no lar? Que marcas deixarei no coração daqueles que Deus colocou no meu caminho? Tenhamos uma noite de paz.
Olá, uma boa noite a todos. Sempre gratos aí a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos aí mais essa noite. Nós trouxemos hoje um livro que chama Emmanuel, que são justamente mensagens de Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, né? E no capítulo 32 ele nos fala sobre os destinos. Ele nos diz: muitas vezes vos preocupais nas lides planetárias com as provações necessárias que julgais excessivas para as vossas forças. Crede, acreditai. O fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo prevê, e sobretudo a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos esplendores. Então ele inicia falando que nas nossas lutas, nós nos preocupamos com as provações necessárias, mas que julgamos que são excessivas para as nossas forças. Então aqui 2 pontos muito interessantes quando ele fala que são necessárias, ou seja, elas são fundamentais ali para o nosso crescimento, porque são justamente essas provações, essas lutas que nos tiram ali do comodismo, que fazem com que nessa busca pelo bem-estar, pela sobrevivência, nós exercitamos a inteligência, mas acima de tudo, isso nos obriga, nos leva a exercitarmos o nosso sentimento, né? Então essas provações que são necessárias, elas são muitas vezes dolorosas, mas trazem ali um grande aprendizado. E ele diz que nós julgamos que são excessivas para as nossas forças, que nós não temos ali a capacidade, não temos o suporte necessário para superarmos, né? Mas nós temos que pensar que nós temos, desde o momento que nós chegamos aqui na Terra, que nós retornamos, nós voltamos com as condições necessárias para isso. E são várias as possibilidades, como ele fala, né? Acreditai, o fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado, não é excessivo para as vossas possibilidades. Que possibilidades seriam essas? Seriam o próprio apoio do nosso espírito protetor, os livros que nos auxiliam, a doutrina ou as religiões que nos esclarecem, o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da espiritualidade e também a nossa própria bagagem, a nossa própria experiência. Porque sabemos que já tivemos inúmeras existências e nessas tantas existências aí ao longo da nossa caminhada, quantos aprendizados. E se nós tivéssemos um pouco mais de momentos de calma, de reflexão, até intuitivamente nós poderíamos recordar de experiências, de aprendizados que nos ajudariam muito nessa existência atual, né? Porque temos ali, se temos os nossos erros acumulados do passado, temos também as nossas conquistas, os aprendizados que estão gravados ali no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. E se nos dedicássemos um pouco mais ali à prece, à reflexão, à meditação, isso nos ajudaria muito, né? Como foi dito, até intuitivamente recordarmos ali de experiências, de aprendizados que seriam de grande valia nessa vida ou no momento atual. E ele diz que Deus tudo prevê, né? E certamente, né, Deus, uma vez mais e tantas outras vezes nós vamos repetir aquela frase, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus, sem que o Pai o permita. Então Deus sabe exatamente qual é a nossa caminhada, quais são os nossos desafios, mas igualmente também Ele vai nos suprir ali com o apoio que for necessário. E nós podemos nos perguntar, poxa, mas
eu não pedi para passar por tantas situações, né? E a gente compara aquela situação quando nós estamos desempregados, talvez ali por um longo período, em que numa entrevista de emprego, o entrevistador nos diz: olha, a vaga é para um emprego difícil, às vezes desconfortável, fica longe da tua residência, eventualmente você pode ter que trabalhar à noite, finais de semana, domingos, feriados, não é o salário que você sonhou, mas enfim, apesar de ouvir uma série de desafios, de obstáculos, o que nós dizemos? Eu preciso dessa vaga, me dê uma oportunidade, eu tenho certeza de que eu não vou te decepcionar, não é? Enfim, nós ali passamos por uma série de obstáculos, prometemos ali muito empenho, muito comprometimento para conquistarmos ali aquela vaga. E conquistando, ficamos felizes, comemoramos, gratos, né? O primeiro mês ali é uma lua de mel, mas quantas vezes com o tempo, depois dessa fase inicial ali daquele casamento, dessa lua de mel, né? Começa-se queixas, reclamações, e nós esquecemos ali daquilo que prometemos, esquecemos daquilo que nos foi alertado, até que um dia o nosso chefe, nosso gestor diz: olha, você está reclamando tanto, mas isso foi combinado. Você sabia das condições que você enfrentaria aqui, né? Então, isso é um paralelo com situações que podem acontecer, porque quando nós estamos do outro lado, na espiritualidade, que temos uma consciência mais ampla das nossas lutas, nós pedimos, nós imploramos pelo renascimento aqui na Terra, sabendo do apoio, sabendo das conquistas, mas igualmente sabendo das lutas que teríamos que enfrentar. Mas chegando aqui, a gente acaba ali não se lembrando, é claro que a gente não se lembra ali em detalhes, talvez tenha ali alguns fragmentos, né, através da intuição que nos chegam, mas nós, no fundo da nossa consciência, nós temos isso guardado, ainda que inconscientemente. Enfim, nós prometemos tanto do outro lado, no entanto, chegando aqui, nós reclamamos em excesso daquilo que nos acontece, esquecidos de que a Terra, a nossa existência aqui tão importante, ela tem as suas alegrias, mas ela tem sim as dificuldades como todos temos. E acabamos também não valorizando, não agradecendo pelo aquilo que de bom nos acontece. Por isso é que ele fala que é uma escolha nossa, né? Isso de forma geral. Nós sabemos que há casos ali bastante graves em que nós perdemos quase que totalmente a liberdade de escolha, as expiações, né? Mas enfim, de maneira geral, nós participamos dessa escolha, e essa escolha ela é relativa às nossas conquistas, né? Assim como uma criança que bem pequena, o pai não permite que essa criança vá sozinha para a escola, que ela atravesse a rua sozinha, e à medida que ela vai crescendo, ela vai conquistando essa autonomia. O mesmo se dá em relação às nossas escolhas. Quanto mais maduro é o espírito, quanto mais ele está integrado ali à sua espiritualidade, né, maior é a liberdade que ele tem de participar ali desse planejamento. Esse planejamento que se dá nos mínimos detalhes, até em relação à constituição do nosso corpo, se vamos nascer perfeitos ou com uma deficiência, com anomalia. Há verdadeiros engenheiros do outro lado que ajudam até na elaboração da questão do corpo. Então é um processo bastante complexo, de muita assistência, de muito cuidado, para que cada um renasça de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento, de acordo com a sua proposta de aprendizado aqui. E dentro desse contexto é muito importante que nós não nos comparemos muito, como muitas vezes se faz, com a vida dos outros, né? Porque olhamos para alguém e falamos: poxa, eu queria ter a vida daquela pessoa, eu queria ter a saúde daquela pessoa, o sucesso, o destaque profissional, a inteligência, né? Mas ninguém sabe de fato o que se passa dentro do outro, assim como talvez ninguém saiba exatamente o que se passa dentro de cada um de nós.
E por que não comparar? Porque cada um tem ali seu mapa, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu caminho, não é? Então, não devemos nos comparar, né? Porque aquilo que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então, evitemos ali tantas comparações, achando sempre que a grama do vizinho é mais verde do que o nosso, que o outro é mais feliz, porque quando perdemos um tempo excessivo em olhar para a vida do outro, nós perdemos ali a razão da nossa própria existência, nós perdemos o foco não daquilo que nós gostaríamos de ter, né, mas daquilo que nós podemos, desde já, fazermos com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, né? Por isso que muito cuidado quando nós nos comparamos, até porque nessas comparações nós podemos nos sentir melhores do que os outros ou nos sentimos piores do que os outros, e cada um é individualidade, cada um é filho de Deus, né? Dentro daquilo que tem, dentro daquilo que sabe, dentro daquilo que é. E num outro momento ele nos diz: somente fora da existência material podereis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira, eterna. Estais certos de que com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo podereis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se podereis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta, né, farta, sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com o interesse caridoso pela sorte dos outros? Ou seja, se tivéssemos todos os nossos desejos ali realizados, será que nós teríamos um olhar para o outro? Será que não nos perderíamos ali em situações que preocuparemos somente com o nosso próprio bem ou às vezes no máximo com o nosso núcleo familiar? Tanto que é interessante que no livro Em Torno do Mestre, Pedro de Camargo, Vinícius, ele diz: não sabes que só a experiência convence os espíritos rebeldes? Não vê como os doentes amam uma saúde? Não vês como os oprimidos sonham com a liberdade? Os perseguidos suspiram pela justiça? Ou seja, quantas vezes é tendo a nossa saúde abalada que nós valorizamos a nossa saúde? Quantas vezes é quando a gente se sente injustiçado é que nós valorizamos a justiça, nós clamamos ali pela justiça? Tantas situações em que nos sentimos oprimidos é que nós pedimos, valorizamos a liberdade, né? Enfim, infelizmente há muitas situações em que a gente se vê privado, em que a gente perde, é que a gente passa a valorizar. Deveria ser sempre assim? Não. Poderíamos aprender pelo amor, né, de tantas outras formas, mas é o que ele diz, que para espíritos rebeldes, como tantas vezes nós somos, só a experiência convence, né? É como aquele exemplo de filhos que, por mais que eles tenham pais amorosos, pais dedicados, que os orientam, que os amparem, talvez só o tempo, só a experiência difícil vá fazer com que esses filhos eles enxerguem, eles mudem ali a postura. Assim como acontece conosco, né? Há espíritos que olham para nós e que eles têm ali uma paciência, sabendo que há situações que agora nós já aprendemos e tantas outras que só o tempo vai ali nos acordar ali para a realidade, né? Tanto que essa questão dos pais, da relação de pais e filhos, quando nós somos jovens, somos filhos, nós achamos que os pais são excessivamente rigorosos, controladores, que são chatos, né? Olha, saia com um agasalho, cuida disso, cuida daquilo, cuidado na rua. Mas aí quando nós nos tornamos pais, é que a gente percebe que somos muito parecidos em muitas situações e como é natural essa preocupação, uma preocupação que está ali, o amor, o cuidado, o zelo pelos filhos, né?
Então, quantas vezes só valorizamos esse cuidado, esse amor dos pais, das noites mal dormidas, seja pela doença, seja por preocupações ali conosco, só valorizamos isso quando nós estamos na posição ali de pais, de mães, né? Então, mostrando que em muitas situações o estudo é extremamente importante, ele nos esclarece, mas há tantas outras situações que é a experiência que acaba ali sendo o divisor de águas para que a gente perceba determinadas situações, né? Dentro desse contexto, por isso então que temos as nossas lutas, as nossas provas, porque elas são necessárias até por uma escolha nossa ali, né? E finalizando, ele nos diz: isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores que são inerentes à própria vida na esfera terrestre, labirinto por ele mesmo traçado, pelo próprio homem, e que necessita espalmilhar com intrepidez, com coragem moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho, do sofrimento, e sem paradoxos, ele tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito trabalha para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Então isso é muito importante quando ele fala que todo homem nasceu para triunfar dos seus impulsos inferiores. Então as provas, elas nos chegam não para nos vencerem, não para que isso seja porque o sofrimento pelo sofrimento, ele não quer dizer nada. Alguém pode passar ali uma vida extremamente difícil, no entanto, quando ele retorna, a grande pergunta não é o quanto ele sofreu, mas o quanto ele aprendeu. Então, muito mais do que a quantidade, a intensidade do sofrimento, a grande pergunta é o que temos aprendido, de que maneira nós temos, se é com revolta, se é com fé, com confiança, com persistência, mesmo com dificuldade, sobretudo em fases em que tudo parece acontecer de uma vez só. Mas exatamente essa expressão, a vida é feita de fases, Tem fases muito difíceis, mas igualmente aqueles períodos de calmaria em que nós deveríamos ali nos reabastecer, agradecer a Deus, cultivarmos ali novamente a fortaleza para que em outro momento, em outra fase, como é natural, quando as coisas difíceis acontecerem, nós estejamos mais preparados e gradativamente a gente vai se fortalecendo. E ele diz ainda: existe aprovação e faz-se mister, não se entregar inteiramente a ela. Ou seja, as provações existem, mas que nós não nos entreguemos a ela e que nós nunca procuremos pensar que ela é muito maior do que a nossa capacidade, lembrando aquilo que foi dito no início. Lembremos de Deus, lembremos do nosso espírito protetor, de amigos, de familiares, dos livros que nos ensinam tanto, dessa doutrina ou de tantas outras doutrinas que igualmente procuram bem, e busquemos dentro de nós mesmos ali a força necessária, porque muitas vezes valorizamos muito, acalentamos o medo, o desespero, e não percebemos, como ele diz em outro momento, que há forças, que energias latentes, adormecidas, que elas esperam ali o nosso esforço, a nossa boa vontade, na certeza de que Deus ali olha cuidadosamente por cada um de nós. Lembrando daquela frase em que Jesus diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E nenhuma somos nós, somos nossos familiares, somos os nossos amigos, somos os nossos desafetos, nenhuma se perderá. Então, confiados aí nessa proteção, nesse amparo, nós vamos ali encerrando, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e pedindo uma vez mais por todas as famílias da terra, por todos os lares, por todos os médicos, enfermeiros, por todos os doentes do corpo
e da alma. Pedindo pelos nossos governantes, pedindo a todos nós que, unindo o nosso pensamento, essas vibrações cheguem a todos aqueles que nesse momento se sentem sozinhos, a todos aqueles necessitados do reconforto, da esperança. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ampare, nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite a todos, a vocês e a seus familiares também.